es por la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ve, porque por esta alcançaram o testemunho los ancianos. Por la fe entendemos haber sido composto los siglos por la palavra de Deus, sendo hecho lo que se ve de lo que não se veía. Por la fé, Abel ofereceu a Deus mais sacrifício que Caim, por lo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho a sus presentes e de fundo ao hablar por ella. E que mais digo, porque o tempo me faltará contar de Gedeão, Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e de los profetas. Deus é maravilhoso. Vale? Os pastores começaram 3 semanas atrás, como acabei de definir, uma série de predicação falando sobre ser incondicional. Eu só vou resumir aqui mais ou menos o que aprendi durante essas 3 semanas passadas. O significado da palavra condicional, no dicionário espanhol, diz assim, ó, primeiro, que não tem limitações, 1, vale? 2, que sigue fielmente a alguém ou algo que é muito aficionado a ele. Isso é no dicionário espanhol. Mira o que diz no dicionário bíblico. 1, absoluto, sem restrição alguma, adepto a uma pessoa ou a uma ideia sem limitações ou condições. Isso significa a palavra incondicional. Ou seja, eu tenho que ser, se eu sou filho de Deus, eu tenho que me portar como filho de Deus. É verdade ou mentira? Estou um pouco assim meio com calor, não? Se eu entreguei minha vida para Jesus, e a partir do momento que eu confessei a Ele e declarei, porque a palavra tem poder, eu abri com Ele, Senhor, a partir de hoje, eu entrego minha vida a Jesus. Quem é hecho isso aqui? Levanta a mão. Todos aqui são salvos, não? Ai, não está bem. Tem aqui também quem não é salvo. Pero seguimos. Ser incondicional é não cambiar. É ser a mesma pessoa, tanto cerca de minha esposa e lejos de minha esposa. Ser condicional é ser bueno trabalhador quando o chefe está me mirando, que é complicado, não? E quando ele não está me mirando. Ser condicional é quando o maestro está na classe, ou quando ele manda a tarefa para casa e eu ser a mesma pessoa dentro de minha casa. Então, não podemos cambiar. Não podemos ter variações de comportamentos. Se eu digo que eu sou filho de Deus e entreguei a minha vida para o Senhor, e meus comportamentos não é o que digo eu com minha palavra, não vai valer para nada. Não vai valer. A igreja está passando por um momento complicado, porque tu habla com uma pessoa hoje, ela disse, a mim, eu amo a Deus, pero não amo a igreja. Sabe por que a pessoa diz que não ama a igreja? Isso foi uma revelação de Deus, hein? De tanto pensar, por que não ama a igreja? Porque a igreja não é la pared. As pessoas não amam a igreja porque há um homem predicando na igreja. Porque esse homem habla de dízimo, habla de ofrenda, porque essa pessoa nos direciona, predica. Por isso que essa pessoa diz, eu amo a Deus, pero não amo a igreja. Porque a igreja somos nós outros, somos pessoas com falhas, com defeito, vamos cair, vamos pecar, vamos falhar,
pero somos uma igreja. A Bíblia diz que Jesus não chamou quem estava sano, ele chamou maconheiro. A igreja está composta, sabe de quê? Mira do que a igreja está composta: ex-bruxo, ex-prostituta, ex-alcoólatra, ex-drogadito, ex-mentiroso. A igreja está composta de ex-adúltero, ex-alcoólatra, ex, para ser o que Deus quer que nós outros seamos. Então, se quando eu digo que eu não vou para a igreja, não é a igreja, é a persona, porque essa persona não entende que Deus elegeu pessoas llenas de defeito, llenas de falha, com problema, para cambiar. Estou assim um pouco triste, não? Para cambiar. Então, se eu venho para a igreja e não cambio, não há uma transformação em meu comportamento, em minhas atitudes. Eu estava fazendo uma coisa para uma pessoa, um trabalho para a pessoa, não cobrei. Pero dentro de mim estava uma luta. Por que está fazendo tu isso? Não queria fazer esse trabalho, não queria ajudar essa pessoa, pero dentro de mim, a minha natureza não queria. E eu entendi que eu necessitava do Espírito Santo, pero não necessita de eu entender ou querer fazer alguma coisa para o reino de Deus. Eu tenho que obedecer. Hoje em dia, as pessoas não entendem que a igreja, tu vai ver pessoas que têm falhos, erros, vão se equivocar. Pessoas que muitas das vezes estão sem força. A Bíblia diz que chama essas pessoas de debilidades. Nós outros temos que ajudar esse tipo de pessoa. Essa é a igreja. Aqui todo mundo são amigo. Aqui todo mundo são carinhoso. A hora não pode beijar, irmão. A hora é assim, ó. Eu já estou aprendendo caráter já, de tanto estar saludando a la gente. Não? A igreja, pessoas que huela bem, peinal. Pero se tu passar dias com essas pessoas, tu vai ver que essas pessoas têm seus problemas. Têm seus problemas. E quando o Espírito Santo entra dentro de nós outros, Davi tinha o Espírito Santo. Saul tinha o Espírito Santo. Não? No princípio sim, porque a Bíblia diz que descendeu e cambiará tu em outra pessoa. Os apóstolos tinham o Espírito Santo. Pecaram ou não pecaram? Falharam. Pero Deus disse, fora, não. Jesus Cristo disse para Pedro, Satanás quer cirandear com sua vida. Pero eu tenho rogado ao Padre, porque Pedro estava vacilando, para que tua fé não desfaleça. Quer dizer que a minha fé, quando desfalece, eu vou falhar, eu vou cair. Por isso que essas pessoas estão aqui hoje, porque essas pessoas entenderam que somente pela fé podemos alcançar a vitória com Deus. Deus separou um livro, no livro de Hebreus, uma honra inteira para. Eu creio que Deus estava dizendo assim: se passar, eu não sei quanto tempo mais Jesus vai tardar em vir. Alguns dizem 30 anos, outros dizem 90, não sei quanto. Pero enquanto existia a igreja no mundo, todo mundo que vai ler a Bíblia, o capítulo 11 de Hebreus, vai ver que homens e mulheres como tu e eu, llena de defeito, foram vitoriosos com Deus. A Bíblia diz que o mundo não era digno de ter essas pessoas, pero são pessoas como tu e eu. Não é eu já entrei em certo sítio que eu poderia entrar, pero há lugares que eu não posso entrar, porque eu não sou digno de entrar aí, porque há norma humana. Pero está dizendo que o mundo que nós outros estamos vivendo hoje, essas pessoas não eram dignas de estar aqui. E habla de Davi, de Sansão, que gostava muito de fazer, não? Habla de pessoas, Davi que pecou,
Habla de muitíssimas pessoas. E essas pessoas, Deus está dizendo que eles não eram, o mundo não podia receber essas pessoas. Lo que quero tentar chegar no coração de vosotros é dizer, a fé é o único combustível que vai haver com que nós permanecemos inconstante com Deus. Se tu não tens fé, se tu não crê nessa palavra, se tu não crê no que disse a Bíblia, está mais perdido do que um pódio não sei de onde. Se nós vinimos para a igreja somente porque não temos nada pela manhã, ou para dar tempo para chegar lá para poder comer, perdemos tempo. Não crer, porque quando tu está desesperado, a comida queima, tu não haces as coisas bem. É verdade ou mentira? Quando a pessoa está... Isso é que o diabo quer, destabilizar a tua cabeça. Porque se tu está centralizado na palavra, a Bíblia diz que Deus prometeu a Abraão que ele teria um filho, e passou 25 anos, e diz que quando vinha a incredulidade, sabe que falava Abraão? Ele glorificava a Deus. Quando começava a entrar, tu não vai ter nem erro, tu vai ficar velho, tu não tem erro, ele dizia, glória a Deus, aleluia. Quando pensava em esses pensamentos na sua cabeça, que tu não pode, que tu não vai conseguir, que tu vai falhar, que tu é um fracassado, que tu não pode, que tu não vai casar, eu sei lá. Não pida para não morrer, porque vamos morrer, mano. Isso já é outra coisa. Quando vinha esse pensamento, tem que dizer, eu anulo, o Adriano predicou aqui, não sei quem predicou, disse que Jesus disse para levar os pensamentos cautivos a ele. Ou seja, meus pensamentos têm que estar centralizados em Deus. Pero isso tem uma fonte, como um telefone, como uma bateria para um coche, a gasolina para o coche. De onde está vindo a fonte dos meus pensamentos? Lo que veio, eu trabalho do lado assim de um muchacho, e ele chega no trabalho, a primeira coisa que ele abre da Tele5, ele sabe de todo o timorreio da Tele5, de todo, quem fez isso, quem não aquilo. Eu me acerquei para ele porque um dia a Raquel disse que a Tele5 era de Satanás, e é verdade, mano. Essa tele só abra coisas que não alimentam a gente. Ele está se alimentando de isso. E a palavra dele, não puedo, eu não vou conseguir, sou solteiro e tal. Dá gana de correr uma ciruela, que eu corro uma mais gorda assim, e lançar na cabeça dele. E dizer, pelo amor de Deus, irmão, cállate. Porque não é possível. Então, a fonte de muitas pessoas tem que vir da palavra de Deus. Essas pessoas tinham os problemas ao redor. Tu imagina, 3 homens. O rei levanta uma estátua. Eu estava pensando nisso porque muitas vezes a gente lê a Bíblia e passa de alto. Pero 3 homens aí. E o rei disse, quem não adorar a imagem vai ser lançado aí dentro do fornalho aí. E disse que acrescentou 7 vezes mais. É micro-ondas, né? O máximo. Para tostar, para estar mais morenito do que Joe, para sair bem ético mesmo. E disse que entrou os 3 e eles miraram para o rei. Tem que ter ele pantalão posto. Isso não é palavrota, não? Pantalão posto, não? Não. Tem que ter cuidado. Disse que eles miraram para o rei e disse, se Deus quiser, ele nos livrará. Pero se não, nos dá igual. Isso é ter fé ou não ter fé? Quer dizer que ter fé é ter o ouro em quem? É trazer um impossível para a terra. Marcos capítulo 8, versículo 3 diz que quando Jesus curou aquele cego, dizia assim, ó, que homem é esse? Sabe por quê? Porque ele trouxe aquilo que eu não entendo, aquilo que eu não está lejos de minha cabeça, para a terra. Quando uma pessoa mira para ti e diz, ui, que está distinta, irmão, tua vida está bem devida, sabe por quê? Porque está sucedendo coisas espirituais na sua vida. Tu está traindo coisas de Deus para a sua vida. Agora eu já sei que um sapato é
de marca, essa camisa aí do crocodilo aí. Isso é normal. Isso é normal. O que as pessoas não sabem é o que está espiritual. A Bíblia diz que nós outros temos a mente de quem? De Deus, de Cristo. Então, se nós outros temos a mente de Cristo, temos que trazer as coisas de Deus para a nossa vida. Para cambiar a situação. Eu, quando desmonto alguma coisa em minha casa, se não tinha tornilho, sobra 4 ou 5. Não sei de onde sai, não sei se minha mulher espera eu sair e mete, não sei o que passa comigo. Eu te digo uma coisa, sabe por quê? Porque eu não criei isso. Eu não sei como é, não sei. Pero Deus criou cada um de nós outros. A Bíblia diz que tu está no pensamento de Deus. Antes da fundação do mundo, Deus não te ha traído aqui nesse mundo para sofrer sem a presença dele, não. Essas pessoas creiam, dizem que perdeu o hijo, e o capítulo que acabamos de ler dizia assim, que mais vou definir? Quer dizer que era tantas pessoas que tinham fé em Deus, que confiava, que faltou palavra. Essas pessoas não tinham honra no mundo. O problema hoje que está passando com a igreja hoje, é que a igreja está mirando o mundo. Não está mirando as coisas de Deus. Quando eu devo de mirar as coisas de Deus, e creio que isso daqui é natural, creio que isso daqui não tem tanta importância, um bar é melhor do que a igreja, a discoteca é melhor do que a igreja, porque meu honro não está imposto em Deus. Jesus Cristo disse, tenha fé em quem? Em Deus, não em mim, não em no que tenho, não na minha sabedoria, não na minha força, porque existe uma fonte, e quem é a fonte? É Deus. Tenha fé em Deus. Ele seca a higueira e disse, se você tiver fé em Deus, hará coisa mais grande do que isso. Eu prometi que eu não vou tardar, irmão. Não vou tardar. Porque eu estou aqui já sudando. Deus quer bendecer a cada um de vosotros. Deus quer cambiar a vida de vosotros. Deus quer beneficiar cada um de vosotros. Se tu confia em Deus, quando chegar um momento de dificuldade, que eu sei que muitos aqui estão passando, porque o crente que não está passando, acabo de falar com um que está em outro país, a hora me mandou uma mensagem, e está numa luta tremenda. Eu digo, não se preocupa, porque se tu está em luta, pelo tu tem em Deus, a vitória é sua. O crente que não está passando por uma situação no mundo que estamos vivendo hoje, a Bíblia diz no livro de Romanos que a criatura, que são eles, que não aceitaram Jesus, estão remindo com dolor. E nós outros que temos espírito também estamos junto com eles. A igreja está passando por um momento de luta, porque Deus está provando cada um de nós outros, em la área material, na família, em la saúde. Deus está querendo pôr nossa fé em ação. Deus está querendo que nós outros seguimos crendo na palavra dele. Não é fácil. Se existir outro caminho que me conduzisse até Deus, eu cambiaria. Eu te prometo que cambiaria. Porque tem hora que eu digo, Senhor, pelo amor de Deus, tenha misericórdia de mim. Às vezes Satanás manda um demônio para poder, sabe? Pero se tu não confia em Deus, a situação não vai cambiar. Se tu não pones o coração em Deus, a vida não vai cambiar.